Vamos começar agora entendendo o que são esses direitos fundamentais para a nossa Constituição. Aliás, para o nosso entendimento de prova. Então, esses direitos fundamentais são direitos humanos, olha só, pessoal, são direitos humanos positivados na Constituição. Humanos positivados na Constituição. Ou seja, eu tenho um grupo de direitos humanos, tá certo? De regras de direitos humanos, e eu pego essas regras e coloco dentro de uma Constituição. Ou seja, o direito posto, positivado, tá certo? Então, vai ser o grupo, são os direitos humanos que estão positivados na Constituição Federal. Então, você pega lá o artigo 5º, tem vários direitos humanos que estão escritos lá, estão positivados, tá certo? Por exemplo, o direito à vida, né? Que diz a nossa Constituição Federal? Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, ou seja, garantido ali o direito à vida, garantindo a nossa liberdade de manifestação de pensamento, garantindo a liberdade de você escolher e ser advogado. Você sabia que isso é direitos humanos? Tá certo? Quando eu tenho o direito de escolher uma profissão, faz parte dos direitos humanos, porque em algum momento da história, você não tinha esse direito. Você não tinha o direito de escolher a sua profissão. Então, por isso que eu falo, né? Aquela ideia atécnica, né? Aquela ideia de direito de WhatsApp, que o cara começa a dizer, direitos humanos é o direito dos manos, dos bandidos. Não existe, pessoal. Você está, nesse momento, assistindo essa aula, exercendo os seus direitos humanos. É ter educação. Tá vendo, pessoal? Ter a educação formal. Você está exercendo seus direitos humanos agora, escolhendo a sua profissão, que antes você não podia escolher sua profissão. Você está escolhendo seus direitos humanos agora, você poder casar, escolher com quem você vai casar e quantos filhos você quer. Tá certo? Então, esses direitos humanos estão positivados na nossa Constituição Federal, tá bom? Tranquilão? E aí, né, nós vamos lá, tá? Para mais um conceito que pode aparecer na nossa prova. Então, esses direitos e garantias fundamentais, tá certo? Eles serão os direitos mínimos, tá? Assegurados para o ser humano. Tá aqui, pessoal. Professor, então eu tenho direito mínimo de ter um apartamento na Ponta Negra. Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando direito mínimo, por exemplo, de você ter a sua liberdade de manifestação de pensamento, a sua liberdade de escolher a sua religião, a sua liberdade de escolher a sua profissão, tá certo? A sua liberdade de não ser perseguido pelo Estado em razão da sua ideologia política ou da sua forma de viver. Entendemos agora, pessoal? Então, isso serão os direitos humanos. Então, a ideia inicial vai ser exatamente essa: proteger o homem contra as arbitrariedades do Estado, tá certo? Proteger o homem contra as arbitrariedades do Estado, porque como eu falei, pessoal, o Estado é muito forte, tá certo? Vocês imaginem se não tivesse essas regras, tá? Imaginem se eu pudesse entrar na casa de vocês na hora que eu quisesse para cumprir uma ordem do Estado, para poder prender vocês. Então, pessoal, é como se eu criasse um manto de proteção ali sobre o Pedro, certo? E agora o Pedro está protegido, certo? E eu não posso mais prender o Pedro, a não ser se eu tiver uma ordem judicial ou o Pedro se o Pedro estiver em flagrante delito. Professor, e se você não tiver uma ordem judicial e o Pedro não estiver em flagrante delito? Eu não posso prender o Pedro, mesmo sendo representante do Estado. Estão entendendo agora, pessoal, essa proteção que o Estado lhe garante? Você aí que é católico, você que é evangélico, está protegido contra uma arbitrariedade do Estado. O Estado não pode perseguir em razão da religião que você escolheu, tá certo? Então vamos sempre entender isso aí como a teoria dos direitos humanos, tá bom, pessoal? Beleza. E aí, a nossa Constituição vai pegar uma série deles e vai colocar lá na Constituição Federal, certo? E nós temos lá vários capítulos dos direitos individuais e coletivos, tá certo? Faz parte dos grupos de direitos fundamentais, os direitos sociais, tá certo? Você ter direito às férias quando você estiver trabalhando, faz parte dos direitos humanos. Você ter direito ao seu FGTS, faz parte dos direitos humanos, dentro do grupo de direitos sociais,
Tá vendo, pessoal? Você ser um brasileiro, você ter uma nacionalidade, pessoal. Olha só que coisa fundamental. Você tem direito de ter uma nacionalidade. Por isso que você pode, por exemplo, ter um cargo público, porque lá na nossa Constituição fala que os cargos públicos, né, eles são para os brasileiros, ou seja, você vai poder ter um cargo público, tá certo? Você pode, se for um brasileiro nato, ser presidente da República. Então, olha o direito humano aí de ter uma nacionalidade, tá certo? E continua a Constituição falando dos partidos políticos, tá certo? E dos direitos políticos. Direito político é exatamente isso, pessoal. Direito de votar, direito de ser votado. Tanto faz se você é de direita ou de esquerda. Você tem o direito de votar e ser votado, tá? Tanto faz você ser homem ou mulher. Você tem o direito de votar e ser votado. Tanto faz você ser rico ou ser pobre. Você tem o direito de votar e ser votado. Estão entendendo a importância dos direitos humanos ali para o contexto da sua prova, que a sua prova vai trabalhar com essa contextualização, tá bom? Perfeito, tá certo? E aí, o que acontece, né? A Constituição Federal de 88, tá certo? Ela, olha só, ela, antes de falar de qualquer coisa, olha só, a nossa Constituição, antes de falar de qualquer coisa, ela trata primeiro dos direitos fundamentais. Tá certo, pessoal? Olha só, quando você começa a ler a Constituição Federal, ela começa a tratar de direitos fundamentais. É a primeira Constituição da República a tratar inicialmente dos direitos fundamentais, dando a grande importância que são esses direitos fundamentais, tá bom? Além disso, beleza? Esses direitos também foram a nossa Constituição de 88, foi a primeira a tratar de direitos difusos e coletivos, é o que não existia antes nas outras constituições, tá bom? Então começa a se ligar nessa ideia, tá certo? Para você começar a compreender como isso aqui pode aparecer lá na nossa prova, tá? Outro detalhe que é super importante para a sua prova. Quando a gente fala de direitos fundamentais, geralmente o aluno juninho, aquele que está começando, pensa que direitos fundamentais é só aquilo que está na Constituição Federal. Errado, pessoal. Olha só a nossa lista de direitos fundamentais. Tem direitos fundamentais no artigo 5º, tem direitos fundamentais no artigo 6º, tem direitos fundamentais no artigo 12º, tem direitos fundamentais no artigo 14º, ou seja, tem uma gama de direitos fundamentais em várias partes da Constituição. Por isso que o artigo 5º é um rol exemplificativo dos direitos fundamentais. Ou outra palavra, rol não taxativo dos direitos fundamentais. Ou outra palavra de prova, né? Rol não exaustivo dos direitos fundamentais. Tá aí, ó, pessoal. Então, o nosso artigo 5º tem uma lista de direitos fundamentais. Professor, está tudo lá? Não, pessoal. Nós temos várias partes da nossa Constituição Federal, como já decidiu o STF, que trazem regras ali sobre direitos fundamentais, tá bom? Tranquilão? Então, já sei que é um rol o quê, pessoal? Não taxativo, tá certo? Rol não exaustivo ou rol, né, exemplificativo. Tá vendo, pessoal? Então, esses direitos, olha só, pessoal, vão assegurar, olha só, para a pessoa humana uma existência digna, livre e igual. Para isso que servem os direitos humanos, para assegurar para todos, mulheres, brancos, negros, índios, tá? Uma existência digna, uma existência livre, uma existência igual, tá certo? Ah, professor, esse negócio de direitos humanos ali, né? É só para proteger. Não, pessoal, para proteger todos nós. Você não é pobre? Tá certo? Eu fui pobre um dia, não sou rico hoje, né? Mas tenho uma qualidade de vida melhor, graças aos meus estudos, tá? Isso aí foi graças aos direitos humanos que possibilita, né? Criou como direitos humanos a possibilidade de eu estudar e estudar numa escola pública, tá certo, pessoal? Beleza? Possibilitou eu, independentemente da minha classe social que eu surgi, ter o direito de galgar cargos públicos, tá certo? Passando no concurso público e mudar minha condição de vida. Tudo isso aí é assegurado aos direitos humanos. Assegurou às mulheres que estão aqui no grupo a possibilidade de votar, de exercerem um cargo político, que antes elas não tinham. Vocês sabiam que as mulheres até 77 eram consideradas relativamente incapazes?
tá certo? Era isso que dizia a nossa legislação, tá certo? E aí, com a criação, com a força dos direitos humanos, esse cenário mudou. Qual a diferença entre homem e mulher? Nenhuma. Então, todos podem ter cargos, todos podem votar, todos podem estudar, todos são livres e iguais, tá bom, pessoal? Beleza. Então, pessoal, além de o Estado reconhecê-los, o Estado tem que concretizá-los, pessoal, tá? Não adianta estar só lá na Constituição Federal, o Estado tem que criar mecanismos para concretizar os direitos humanos e incorporá-lo no dia a dia, na vida das pessoas e na vida dos agentes do Estado, pessoal. Os agentes do Estado, questão de prova, eles são, né, responsáveis também pela possibilidade, né, de aplicação, né, e obrigação de aplicação ali dos direitos humanos. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então já conseguimos entender isso aí, ó. Essa ideia que a prova vai cobrar de vocês, tá certo? Sobre a questão de direitos humanos, tá bom? Prova. O que a prova pode nos trazer? Olha só essa palavra muito boa. Eu acabei de falar para vocês, tá certo? Agora é bom que eu aprendi a fazer um negócio aqui, né, no nosso material, né, uns desenhos, que fica legal para vocês entenderem, tá certo? Olha só, pessoal, isso aqui. O que eram os direitos humanos, tá? Você tinha mais ou menos isso aqui, ó. Olha só, você tinha, né, mais ou menos essa configuração aqui, ó. Certo? Então tá aqui, né? Quando a gente fala, opa, não é esse desenho que eu quero, tá? É outro aqui que eu quero, né? E aí vocês vão lembrar aqui disso aqui, ó. Quando a gente fala dos direitos humanos, tá aqui, ó. A ideia inicial era essa aqui, ó. Olha só, aqui em cima eu tenho o Estado. Tá certo? Olha só como isso aqui vai funcionar. E vocês já vão matar a primeira questão da prova sobre isso aqui, ó. Aqui eu tenho o Estado. Tá certo? Beleza? Tranquilão, com toda a sua força, com todo o seu poder, fazendo as leis, empregando as pessoas, processando, prendendo. Olha só, é a força do Estado, pessoal. E aqui, logo abaixo, eu tenho o indivíduo. Quem é o indivíduo? Sou eu, você, pessoal, indivíduo, tá certo? E aqui está o indivíduo, certo? E os direitos humanos, pessoal, né, vão fazer o quê? Exatamente isso aqui, ó. Proteger o indivíduo contra a arbitrariedade do Estado. Olha aí, pessoal, o nosso desenho aí. A nossa seta está em qual posição? Na posição vertical, de cima para baixo, não é isso? Seta de cima para baixo, de acordo com o nosso desenho. Aí, alguém fumou uma meruíra, tá certo? E chamou isso, levando em consideração a posição dessa seta, de eficácia vertical dos direitos fundamentais. Tá aí, pessoal. O que é eficácia vertical? Ó, Estado em cima, indivíduo embaixo. Reta de cima para baixo, reta na vertical. É a proteção do indivíduo contra o Estado, pessoal. É isso que é a eficácia que a gente chama de vertical dos direitos fundamentais e é questão muito legal para a nossa prova, tá certo, pessoal? Então, toda vez que falar de eficácia vertical dos direitos fundamentais, não é um bicho de sete cabeças. Alguém fumou uma meruíra e pensou assim, caraca, olha só, o Estado está em cima, o indivíduo está embaixo. Reta nessa posição. Eu vou chamar isso de eficácia vertical dos direitos fundamentais, tá certo? E aí colocou com esse dito nome, e esse dito nome cai lá na nossa prova, tá bom, pessoal? Só que aí o carinha continuou os estudos dele e pensou da seguinte forma agora. Eu tenho o indivíduo, perfeito, olha aqui, pessoal. Legal, isso aqui cai em tudo quanto é prova, certo? E eu tenho o indivíduo. Eu tenho uma relação aqui, pessoal, entre os particulares. A nossa relação entre particulares, pessoal, não é na posição de cima para baixo. Nós estamos lado a lado, porque os particulares estão em pé de igualdade, tá certo? E aí, qual foi a pergunta? Será se na relação entre os indivíduos, olha só, pessoal,
na relação entre os indivíduos, tá? Se existiria indivíduo, tá? A pergunta é, se na relação entre os indivíduos se teria também a aplicação dos direitos fundamentais, pessoal, tá? Era essa a pergunta da prova. Se nessa relação aqui entre os indivíduos, um ao lado do outro, nós, eu e o Pedro, eu e a Marinilda, eu e a Andressa, certo? Se nessa relação tem aplicação dos direitos fundamentais. Tem, pessoal, sem medo de ser feliz, questão de prova, tá certo? E qual a posição da nossa reta agora? Ela tá assim, ó. Que posição é essa, pessoal? Horizontal. Qual o nome disso? Eficácia horizontal dos direitos fundamentais, questão de prova. É a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares, questão boa para a prova da FGV, com o desenhozinho já pronto para você já mentalizar usando a sua memória visual, a sua memória fotográfica, tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó, a eficácia agora horizontal dos direitos fundamentais, essa proteção que existe de indivíduo para indivíduo. Questão de prova, nós montamos a associação dos alunos do professor George, tá? Nós montamos, ou seja, nós temos uma associação, nós somos particulares, indivíduos, só que agora eu quero expulsar a Andressa da nossa associação, tá bom? Pessoal, para expulsar a Andressa da associação, nós temos que garantir a ela contraditório e ampla defesa. O que é isso, pessoal? O que é contraditório e ampla defesa? Direitos fundamentais. Só que ele sendo aplicado aonde? Nas relações entre os particulares. Decisão do STF que diz que para afastar alguém de uma associação tem de ser garantido a ela direitos fundamentais. Tá certo, pessoal? Beleza, então isso aí é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, questão boa da prova da FGV, tá certo? Que vai te perguntar o que é isso, tá bom, pessoal? Tranquilão todo mundo? Beleza, então, primeiro passo na nossa vida é conseguir compreender essa teoria dos direitos fundamentais. Possivelmente, questão de prova é ela, pessoal, ou ela misturada com algum artigo da Constituição. Então, eu tenho que saber logo para poder matar a minha questão de prova, tá bom? Beleza, tranquilão, todo mundo conseguindo compreender? Certo? Vamos lá, todo mundo, né? Kleber, Marinilda, Andressa, Sandra, certo? Lene, né? Cadê a Carol Veras? Tá certo? Então, são os nossos colegas da Marinilda, tá bom? Beleza? Estão aí compreendendo ali a nossa aula, tá certo? Beleza? Tranquilão? Então, conseguimos aqui, né? Entendendo como isso funciona para a nossa prova. Não é para memorizar nada, é para compreender como isso cai na nossa prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Eneida, Marinilda, Eneida. Tá certo? Então, vamos lá. A outra pergunta teórica da prova é como esses direitos fundamentais surgiram, pessoal. A questão da evolução dos direitos fundamentais. Como eles vão surgir. E não se preocupa com a apostila, tá certo? Acabando a aula, essa aqui eu já vou mandar para vocês, tanto a de ontem quanto a de hoje, tá bom, pessoal? Beleza, então vocês já vão recebê-la para vocês aí, né? Porque amanhã já é quarta-feira, né? O nosso último dia da semana de aula, para vocês terem ali a quinta e a sexta-feira para fazer a revisão de vocês, tá bom? Certo? Não pode deixar para a última hora, tá? Pessoal, o que é essa evolução? Vamos lá. Só olhando para o vídeo, sem anotar nada. O que é essa evolução, pessoal? Essa evolução, pessoal, é assim, os direitos fundamentais não surgiram só num dia. Não, professor, não. Eles não surgiram só num dia. Não foi assim, ó. Vou desligar a luz e ligar, todos surgiram. Não foi desse jeito. Não foi assim, ó. Desligou a luz, apagou tudo, aí liga a luz, surgiu tudo num só dia. Não foi desse jeito, pessoal. Os direitos fundamentais, eles vão surgindo, eles demoraram para surgir. Eles vão surgindo de tempo em tempo, tá certo? Tá? Eles vão se concretizando de tempo em tempo. Por isso que a gente costuma falar em geração de direitos fundamentais ou numa linguagenzinha atual, dimensão dos direitos fundamentais. Professor, qual vai ser a diferença na prova em usar geração e dimensão? Nenhuma. Nunca vi nenhuma prova
cobrar ali diferente. Aqui a ordem dos tratores aqui não vai alterar o viaduto, tá certo? Pode ter certeza disso. Tanto faz ser geração ou dimensão, para a sua prova a resposta tem que ser a mesma, tá bom? Ou seja, então os direitos vão se formando em gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração, né? Hoje já falamos em quinta geração, pessoal, tá? E aí, né? Aí o aluno vai perguntar, professor, por que primeiro? Porque foram os primeiros que surgiram, pessoal. Simples assim. Nem um segredo, tá? Foram os primeiros que surgiram, tá bom? Ninguém tinha direito fundamental, tinha, aquela história do início era um verbo, tinha que começar, né, de alguma forma, né, esses direitos fundamentais, tá? E aí, pessoal, os primeiros que surgiram foram isso aqui, ó, pessoal. Direitos de primeira geração, pessoal. Olha aqui, ó, questão boa da prova. E aí, pessoal, não é para memorizar, é para entender, pessoal, tá? Tu imagina, vocês viviam no mundo século XVIII, tá certo? Em que você não tinha nenhum direito, tá certo? E você queria um único direito. Qual era o único direito que você queria, pessoal? O direito de ter a sua liberdade. As pessoas não tinham liberdade. Não, pessoal. Ah, elas eram escravas? Não é isso que eu quero dizer. As pessoas não tinham liberdade. Você não tinha liberdade de escolher a sua religião. Você não tinha liberdade de escolher a sua vida familiar. Você não tinha liberdade de escolher a sua profissão. Então, isso aí, pessoal, que são direitos de primeira geração, tá certo? Beleza, ali eles vão evoluir. Então, são direitos ligados à sua liberdade. Peraí, Estado, eu tenho a liberdade de manifestar minha opinião. Eu tenho a liberdade de escolher minha profissão. Estado, eu tenho liberdade de escolher minha religião. Estado, eu tenho liberdade de não ser preso de forma arbitrária. Estado, eu tenho liberdade de viver. Olha o direito à vida, pessoal, tá? Que eram direitos que ninguém tinha, tá certo? As pessoas não tinham esse direito, tá bom? E aí, o que acontece? Nós vamos chamar de direitos individuais, tá certo? Que é o direito do indivíduo. É o direito do Kleber, da Marinilda, da Andressa, da Sandra, da Carol Veras, é o direito do indivíduo, é a liberdade. E eles vão estar ligados aos direitos civis e políticos, manifestação de pensamento, tá? Direito de não ser preso de forma arbitrária, direito de não ser torturado, tá certo? É isso, pessoal, que nós vamos encontrar nessa primeira geração de direitos fundamentais, ou também chamada de dimensão, não vai fazer diferença para a prova. O que cai na prova também? Professor, quando esses direitos surgem? Eles vão surgir lá na Revolução Francesa, pessoal. Na Revolução Francesa, a França vivia numa monarquia, tá certo? E aí, vocês têm sangue azul? Não, então vocês não tinham direito nenhum. Só tinha direito quem tinha sangue azul. Só tinha cargo público quem tinha sangue azul. Só eram procuradores do reino quem tinha sangue azul. E aí a Revolução Francesa acaba com isso, pessoal. Ela acaba com a monarquia para dizer o quê? Todos nós somos iguais. Todos nós temos a liberdade, tá certo, pessoal? E a mesma coisa aconteceu com a independência americana, tá certo? Beleza? Independência, tá certo? Vou corrigir só aqui logo. Independência americana, tá certo? Aconteceu a mesma situação, tá bom? E aí, o que se exigia do Estado? Estado, peraí. Estado, não tem aquela campanha, né, de combate à violência sexual contra as mulheres, né, que é um símbolo, que é um X vermelho, que diz pare? É a mesma coisa, pessoal. Chegou o momento que a sociedade teve que dizer, Estado, pare, tá certo? Né? Você não pode fazer isso, você não pode me prender de forma arbitrária. Você não pode tirar minha vida. Você não pode me impedir de eu escolher a minha profissão, tá? Ou seja, questão de prova. Se exige aqui uma postura negativa do Estado, tá certo? O Estado não pode fazer o que ele quer mais, tá certo? Beleza? O Estado vai ter que respeitar as liberdades das pessoas, que podem aparecer com o nome de liberdades negativas ou liberdades formais, tá bom? E aí vou estar falando aqui dos direitos de primeira geração, tá bom, pessoal? Olha só, pessoal, já tem aí o catálogo de palavras que você vai compreender para matar a sua questão de prova, tá certo? Conseguimos entender aí a primeira geração?
certo? Então, coloquei aqui um textozinho para facilitar a leitura de vocês. Está aqui, ó. São direitos que traduzem o valor de liberdade, englobando os direitos civis e os direitos políticos da pessoa. Direitos civis: não ser preso, não ter minha casa invadida, minha liberdade de manifestação de pensamento, minha religião que eu posso escolher, tá certo? Então, vai ser impostos limites aos estados. Olha que a palavrinha aqui, ó, chave. Vai ser impostos limites ao Estado, para o Estado não fazer mais o que ele quer. Tá certo, pessoal? Beleza, então vou resguardar os direitos do cidadão, tá bom, pessoal? E aí eu coloco ali, surge ali no século XVIII, Revolução Americana, Revolução Francesa, tá certo? Beleza, e a gente aprende aí esses direitos, tá? Aí, pessoal, o povo sempre buscou mais direitos, tá certo? E aí ele vai buscar qual direito agora, tá certo? Olha só, pessoal, eu já consegui os meus direitos de liberdade, tá certo? E aí, só que aconteceu um fenômeno no mundo. Olha só, pessoal, olha só o fenômeno que acontece no mundo. Vamos aqui, não anota nada, vamos compreender, pessoal. A gente aprende direitos fundamentais compreendendo, tá bom? Beleza, a gente aprende direitos fundamentais compreendendo, tá? Vamos lá. O mundo mudou, pessoal. O que aconteceu? Agora, olho no olho todo mundo aqui, só na tela, tá? O que aconteceu no mundo, tá? O mundo, ele mudou, tá? Chegou um determinado momento no mundo que o mundo ele era totalmente rural, ele era um mundo agrário, né? Não tinham fábricas. Então, tudo aquilo que você produzia de forma manufaturada, em pequena quantidade. Só que o que aconteceu? O mundo criou as fábricas, o mundo criou máquinas. Agora, o mundo agora consegue fazer o quê, pessoal? Ele consegue agora fazer milhares de camisas com uma máquina. Consegue fazer milhares de rodas de carroça com uma máquina. Consegue fazer milhares de trilhos de trem com uma máquina. O mundo mudou. E aí, tudo isso passou a ser feito aonde, pessoal? Dentro das fábricas. E aquele povo pegou mulher, criança, cachorro, papagaio, saiu do campo e foi para as fábricas. E não pensa que fábrica era igual é agora, não. Lá no Distrito Industrial, fábrica bonitinha, tudo bonitinho, horário do almoço. Não, pessoal. A fábrica era um amontoado de gente que trabalhava 20 horas por dia, que não tinha direito nenhum, não tinha direito de folga, não tinha direito de educação, não tinha direito de lazer, tá certo? Não tinha direito à previdência, não tinha direito à aposentadoria. E essas pessoas eram colocadas dentro de uma fábrica. Tá certo? Só que esse povo, pessoal, vai virando uma panela de pressão e eles vão começar a lutar por seus direitos. Que tipo de direito? Agora eu vou lutar pelos direitos sociais. Está aqui a palavra-chave da prova. Os direitos de segunda geração são direitos sociais, que estão ligados aos direitos do trabalho, aos direitos, está aqui, ó, de previdência, ao direito de educação, ao direito de saúde. Saúde, pessoal, porque você tira férias, porque férias é um direito fundamental, porque isso garante a sua saúde, pessoal, tá certo? Beleza? Então, isso aí serão direitos fundamentais. Previdência, se você perder seus 2 braços numa máquina, você não vai ser jogado ao desamparo, você vai ter ali uma aposentadoria por invalidez. Então, isso não tinha no passado, e as pessoas começam a lutar por esses direitos fundamentais que estão ligados ali ao trabalho, à previdência, aos direitos econômicos, à educação, à saúde. Tá? E eles vão surgir, como eu falei para vocês, aonde, pessoal? Lá na Revolução Industrial, ou com a Constituição também. Outro marco foi a Constituição do Weimar, tá certo? Então, você tem esses marcos aqui para sua prova como os direitos fundamentais de segunda geração. Agora, de novo, olho no olho, pessoal. Tá lá o nosso amigo Kleber. Kleber tá lá no século XIX. Perfeito? Kleber é um mega empresário construtor de navios. Ele construiu o Titanic, um dos caras mais ricos do mundo, tá certo? Beleza? Tá. E o que acontece, pessoal? Tu imagina, século XIX. O Kleber tem uma gama de milhares de empregados para ele. Sabe como que ele vai dar aposentadoria para esses servidores? Sabe como ele vai dar férias para esses servidores, pessoal? Se tiver intervenção do Estado.
certo? Somente se tiver intervenção do Estado, se o Estado for lá obrigar ele a botar férias, obrigar ele a dar previdência, obrigar ele a cumprir os direitos do trabalhador. Então, agora, se exige uma postura positiva do Estado. O Estado vai ter que fazer o empresário a conceder as férias, fazer o empresário a conceder um ambiente salubre de trabalho. Tá certo? É isso, pessoal, que vocês vão observar quando a gente fala dos direitos de segunda geração. Viu que não precisa, pessoal, memorizar, é entender como funcionou, tá certo? Então, Kleber, para dar a minha aposentadoria, porque eu perdi 2 braços lá da máquina dele, tá certo? Que constrói megas navios, construiu o Titanic, tá certo? Ele vai precisar que o Estado o obrigue a fazer isso. Senão ele não vai fazer, a cultura era outra, pessoal. Está falando do século XIX, os megas empresários, eles trabalhavam com a ideia só do lucro, tá certo? Não tinha outra concepção de vida naquele momento, tá bom, pessoal? Então, aí você tem ali esses direitos sociais, tá certo? Que são os direitos de segunda geração, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão todo mundo? Vamos lá, todo mundo entender isso? Quero que me digam aí no chat se estão conseguindo compreender essa parte. Me digam aí. Vamos lá? Ok, né? Beleza, pessoal. Tranquilão. Ok, tá certo. Nós vamos lá entender isso aqui para a nossa prova, que é questão de prova. Vocês vão dizer, caraca, eu achava que isso era difícil, eu achava que isso era um porre. Pessoal, vocês estão vendo que é a história da nossa vida, tá certo? Beleza? A vida como ela é. Certo? Essa história aqui dos direitos fundamentais, tá bom? E aí, pessoal, o povo continuou lutando por direitos, que agora a gente vai chamar de direitos de terceira geração, pessoal. Direitos de terceira geração, tá bom? Esses direitos de terceira geração, pessoal, ele está ligado à ideia de um direito para todos agora. Não é mais o direito individual, o meu direito. Não é mais o direito dos trabalhadores, é um direito para todos. Não importa se você é o patrão ou se você é o empregado. Não importa se você é o rico ou se você é o pobre. É um direito para todos, que a gente vai chamar, tá certo? Agora a gente vai chamar de direitos difusos e coletivos. Aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal. Direitos difusos e coletivos. Tá? Bem legalzinho aqui para a nossa prova, que vai surgir aonde, pessoal? Nos Estados Unidos, eles foram especialistas nessa ideia dos direitos difusos, pessoal. Um direito para todos. Professor, que direito é esse que protege todos? Está aqui, pessoal. Direito do meio ambiente. O meio ambiente saudável não protege o George, não protege o estudante, protege quem, pessoal? Todos. O direito do consumidor não protege o A, o B, o C, o D. Não, pessoal, o direito do consumidor protege todos, tá? Para vocês terem uma noção, pessoal, como isso funciona, né? Essa questão do direito do consumidor é porque a gente está... agora nós somos... Não, eu sou da outra geração, tem uma geração antes de mim que já agora, que virou já uma geração velha, que é, qual é o nome que estão dando agora? Cringer, né? Cringer, sei lá qual é o nome que estão dando agora para essa geração, certo? E tem uma geração atual, certo? Beleza. E o que acontece, pessoal? Então, essa evolução, algumas pessoas não passaram, porque já está pronto, tá? Mas, por exemplo, né? Você vai no mercado hoje, pessoal, você só estoura teu coração se você quiser. Basta você olhar lá, todos os locais têm um rótulo que diz ali se tem sódio, se tem açúcar, o que tem naquele negócio que você está comendo, pessoal. A gente só se envenena se a gente quiser. Isso é graças a quem, pessoal? O direito do consumidor. Porque agora os carros têm ABS, direito do consumidor, foi uma norma que foi imposta para ter mais segurança no trânsito, certo? E isso vem sendo construído desde a década de 70. Entendemos agora, pessoal? Então, isso, né, é o direito para todos, tá certo? Você observa agora, os carros têm retrovisor tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Isso é segurança, né, do consumidor, porque antes não era desse jeito. Carro, lá da década de 70, só tinha retrovisor do lado do motorista, tá certo? Então, pessoal, e hoje isso é item obrigatório de segurança, para você conseguir entender como esses direitos de terceira geração surgem para uma proteção de todos, pessoal. Então, vamos lembrar disso aqui para a nossa prova, que é uma matéria muito legal. Tá aqui, ó. São direitos que traduzem o valor da fraternidade, direitos coletivos, tá certo?
como, por exemplo, direito do consumidor, do meio ambiente, infância e juventude, do deficiente físico, pessoal. O Estatuto do Deficiente Físico foi surgir agora, salvo engano, em 2017, tá certo? Então, tudo isso é um direito para todos, tá? E aí, pessoal, tem aqui, eu coloquei só a título de exemplo, não precisa se preocupar com isso, por exemplo, o direito de quarta geração. Aqui, ó. Não se preocupe em mentalizar. Essa mentalização de quarta e quinta geração só perto da prova, tá? Porque sempre quando eles cobram com o nome dos autores. Mas só para vocês perceberem como a gente já está evoluído, tá certo? Por exemplo, ó, quarta geração, direito de engenharia genética, tá certo? Né? Direito de não ser colocada a própria existência humana, tá certo? Né? Através da manipulação do patrimônio genético, tá certo? Olha só, pessoal, quinta geração do direito, já você fala o quê? O que é a quinta geração do direito? Direito à democracia, que todos nós temos direito a viver numa democracia, mas isso, quarta e quinta geração, deixa para perto da prova que a gente volta a falar. Se lembre só das 3 primeiras gerações, primeira, segunda, terceira e quarta, né? Desculpa, terceira geração, tá bom? E aí, né, como eu disse, esses direitos possuem o que, pessoal? Características, tá certo? Por quê? Eu vou analisá-los e vou perceber como eles funcionam. E aí, dali, eu tiro as características deles. Primeira delas, lembra que eu falei que não nasceu tudo só num dia? Aqui, ó. Então, que característica é essa? Ele não nasceu num só dia. Eles são históricos, pessoal. Você está vendo que a gente está falando desde o século XVII, século XVIII, século XIX, sendo construídos novos direitos fundamentais, tá certo? Eu sempre digo, eu acho que daqui 20 anos, eu acho que a internet vai ser considerada um direito fundamental. Já tem estudos sobre isso. Vocês viram que, por exemplo, a gente está conseguindo ter aula nessa pandemia graças à internet. Você só faz declaração de imposto de renda praticamente hoje via internet, tá certo? Então, por exemplo, a gente trabalha com administração pública, várias contas, convênios de administração pública eu só consigo fazer via internet, não consigo mais fazer de forma física. Então, pessoal, já há uma grande tendência, né, de se considerar o direito à internet como um direito fundamental. Assim como, por exemplo, direito à moradia, pessoal, não era um direito fundamental, hoje é considerado um direito fundamental. O transporte não era um direito fundamental e passou a ser considerado um direito fundamental. Tá certo, pessoal? A alimentação, pessoal, passou a ser considerado um direito fundamental. Entendemos agora, pessoal? Então é isso, eles são históricos, eles vão surgindo no decorrer do tempo, tá bom? Outro detalhe, eles são inalienáveis. Tá aí, ó. Vamos lá, né? Vamos lá. A Samantha, por exemplo, pode vender o direito de liberdade dela? Não pode, pessoal, porque ele é inalienável, tá? A Nila pode, por exemplo, vender o direito à vida dela? Não pode, porque ele é o quê, pessoal? Inalienável, tá bom, pessoal? Inalienável é aquilo que eu não posso negociar, tá? Eles também são imprescritíveis, pessoal. Eles não, como eu posso dizer, eles não deixam de existir pelo não uso. Você passou 50 anos sendo oprimido, sem o direito de liberdade, vivendo numa ditadura. Você pode lutar pela sua liberdade? Pode, tá certo? Porque eles são imprescritíveis, tá certo, pessoal? Vamos sempre lembrar disso na nossa prova, né? Uma pergunta clássica é a questão do mandado de segurança, que diz que se for violado o meu direito líquido e certo, eu tenho prazo de 120 dias para impetrar mandado de segurança, e alguns questionavam se isso não violava o direito fundamental dar esse prazo. O STF considerou que esse prazo da lei do mandado de segurança para você impetrar um mandado de segurança, que está lá no capítulo de direitos fundamentais, é uma regra constitucional, tá bom, pessoal? Que realmente pode ser fixado o prazo para o mandado de segurança, tá bom, pessoal? Beleza? Outro detalhe, que o direito fundamental é irrenunciável. Vou sim disponibilizar essa aula, a apostila do jeito que está aqui, né? Como ela já está quase pronta, tá? Eu estou gravando, pessoal, só que o problema é que eu não consegui ainda
o link para disponibilizar gravações, tá? Por isso que eu não ofereci o curso gravado, embora eu esteja gravando hoje, tá? Mas eu vou tentar ver aqui se a gente consegue mandar esse link para vocês, nem que seja lá pelo YouTube, eu vou falar com os técnicos aqui para ver se a gente consegue, tá bom? Tranquilão? Beleza, que essa aula é bom realmente, vocês darem depois acompanhá-la de novo, né, passo a passo, vendo o vídeo, né, que é muito interessante para você entender essa lógica dos direitos fundamentais, tá? E aí, pessoal, outro detalhe que ele é irrenunciável, pessoal. Você pode renunciar ao seu direito cansei de viver, não quero mais viver, Jorge, tire minha vida. Não pode, pessoal, porque eles são o quê, pessoal? Irrenunciáveis, tá? E outro detalhe, eles são universais, pessoal. Tanto vai ser aqui, no Iraque, na África. Todos têm direitos fundamentais assegurados, pessoal. Por isso que eles são considerados o quê, pessoal? Universais, tá? E a última característica muito boa para a nossa prova é entender que eles são limitados. Os direitos fundamentais, eles são limitados, tá? Há limites para os direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles são relativos. Professor, como assim limitados? Tá aí, ó, todos vocês aí que estão assistindo aula hoje temos 41 pessoas assistindo aula, tá certo? O que acontece quando eu falo que eles são limitados, tá certo? O que significa isso, pessoal? Significa que pode acontecer de eu ter um direito fundamental, mas eu praticar certos atos que me impeçam de exercer esse direito fundamental. Por exemplo, a liberdade. Se eu praticar um crime, eu vou perder a minha liberdade. Entendemos agora, pessoal? Patrimônio, um direito fundamental, mas o Estado, lógico, cumprindo as regras de desapropriação, pode tirar meu patrimônio pagando uma justa indenização, tá certo, pessoal? Então, isso que vai ser a limitabilidade dos direitos fundamentais. Ah, tenho direito à minha manifestação de pensamento? Tenho! Mas se eu ofender alguém, tá? O que a Constituição fala? Eu vou ter que pagar uma indenização, vou ter que reparar o dano. Tá certo? Então, existe um limite ali dos direitos fundamentais. Por isso que eu coloquei aqui o nosso esqueminha, bonitinho aqui embaixo, você vê que a apostila já está quase toda pronta, porque como essa aula é longa e a gente precisa ganhar tempo, eu já deixei quase tudo pronto, tá bom? Beleza? Portanto, eu estou escrevendo um pouco. Pode falar, Alexandrino. Professor, tem aquele dito popular, né? Vou abrir aspas aqui, né? Eu sou livre e eu faço o que eu quero, né? Vai de encontro essa última característica aí, né? Porque vai existir, pessoal, eu tenho meus direitos fundamentais, mas eu vou ter um limite, tá certo? Eu tenho a minha liberdade? Tenho, tá certo? Você tem a liberdade, Alexandre, de ser evangélico? Tem. Só que a sua liberdade de ser evangélico não pode prejudicar quem é católico. A mesma coisa, a Andressa tem a liberdade de ser católica. A liberdade dela ser católica não pode prejudicar o evangélico. Então, eu vou ter limites. Eu tenho direito à manifestação de pensamento? Tenho, mas eu não posso ofender alguém, senão esse outro vai ter o direito de resposta e, além de ter o direito de me cobrar uma indenização. E, a depender da ofensa, eu posso responder pelos crimes, tá certo? Que eu cometer. Entendemos agora, pessoal? Então, a gente está vivendo muito numa era da questão da liberdade de manifestação de pensamento. Ela existe. Só que você tem que observar que aquilo que eu falo, tanto que é vedado ao anonimato, eu tenho que assinar embaixo. Porque se eu violar o direito do outro, eu serei responsabilizado pela minha manifestação de pensamento. Estou compreendendo agora, pessoal? Beleza? Ok, então vamos aqui, né, entendendo isso, como funciona lá para a nossa prova, tá bom? Direitos fundamentais versus garantias fundamentais. Trouxe isso aqui para você entender que uma prova pode cobrar diferença. O que são os direitos, o que são as garantias. Os direitos são os bens. Tá aqui, ó. Por exemplo, o direito à liberdade é o bem que eu tenho, tá certo? Mas se a minha liberdade for violada, eu terei que ter um mecanismo para poder exercer o que é essa liberdade, possivelmente um habeas corpus, tá? Então, não adiantava eu ter o direito se eu não tivesse um mecanismo para salvaguardar esse direito, tá bom, pessoal? Então, vamos sempre lembrar disso para a nossa prova. Tá aqui, ó. Liberdade de locomoção é uma norma que declara um direito. Eu tenho direito à liberdade de locomoção. Mas se eu for violado, eu posso usar o habeas
corpus vai ser a minha garantia, tá certo? Para o exercício da minha liberdade de locomoção, tá? Não precisa se preocupar agora com isso, eu vou mostrar isso aqui em exercício para vocês, mas eu quero que vocês abram a mente de vocês, que pode ter uma prova que cobra a diferença. Eu vou colocar questão que vai facilitar a vida de vocês, tá bom? Tá? Então, enquanto a gente está nessa regra aqui da nossa prova, tá? Beleza? Tranquilão? E aí, né, ainda dentro da teoria geral, eu tenho os direitos individuais, tá? Que direitos são esses? A Constituição vai elencar: direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade, pessoal. Tá aqui, ó, os direitos fundamentais básicos, né? Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. E como eu disse para vocês, é um rol exemplificativo. O artigo 5º é um rol exemplificativo de direitos fundamentais. É uma lista que me traz exemplos. Professor, podem ser acrescentados outros direitos fundamentais? Podem, pessoal. Tá? Emenda Constitucional de 2004. Nosso artigo 5º ia até o inciso 77. E agora vai até o 78, tá? Quando trouxe ali o direito do processo célere, seja processo administrativo ou processo judicial, é um direito fundamental que, se tiver sendo processado o ser humano, que o processo seja o quê, pessoal? Célere, tá certo, pessoal? Então, é um rol o quê, pessoal? Exemplificativo, tá bom? Tributos, pessoal, princípio da legalidade tributária. Está lá no artigo 150 e é considerado um direito fundamental individual, tá certo? O Estado não pode me cobrar tributos sem uma lei, tá certo? Então, tá vendo, pessoal? Um direito fundamental garantido pela Constituição. Tá vendo que vocês ampliaram a visão de vocês sobre os direitos fundamentais, tá certo? Lá para a sua prova. Tá aqui, ó. O direito eleitoral, tá aqui, artigo 16. Tá vendo? Ó, fora do artigo 5º, outra regra que me traz ali direitos fundamentais. Olha só, pessoal, então nunca imagine para uma prova que os direitos fundamentais, eles estão somente no artigo 5º. Eles estão em várias partes ali da Constituição, inclusive em tratados internacionais. Tá aqui, ó, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes de regimes, né, e princípios por ela adotado ou de tratados internacionais que o Brasil faça parte. Tá vendo, pessoal? Até em tratados internacionais eu vou ter a preservação de direitos fundamentais. Professor, me dá aí um exemplo aí de um direito fundamental aí, protegido por tratado, né? Ah, olha aí, ó, o Kleber, né? Kleber me passou hoje uma questão, né, que um professor encontrou nos fundamentos para o recurso, né? E ele me perguntou, eu sou muito franco com o meu aluno, pessoal, tá? Isso aí, eu dou aula há 20 anos, trabalho em curso presencial, nossa relação é olho no olho, né? Frente a frente, né? Eu nunca vivi só de aulas à distância, online. Então, eu tenho que ser muito verdadeiro com o meu aluno, tá certo? Aí o Kleber me passou lá um fundamento de um professor, vi que o fundamento não tem fundamento nenhum, tá certo? Beleza, tá certo? Por quê? Porque nós temos questões técnicas na nossa prova, tá? E aqui, ó, tratados internacionais, tá aqui, Kleber, aquilo que eu falava hoje, ó. Tratados de proteção dos direitos das mulheres. É um tratado internacional que o Brasil assinou de proteger as mulheres, tá? E aí, né, o que acontece? Então, né, essa proteção da mulher, pessoal, é um direito fundamental, tá certo? Beleza? Então, por isso nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos uma rigidez maior, né, para o cumprimento da Lei Maria da Penha, no que se refere às violações, tá certo? Então, pessoal, é isso, né, que vocês vão observar, né, que até os tratados podem trazer ali, né, e temos vários que trazem ali as regras de direitos humanos, tá bom, pessoal? Beleza, e aí um exemplo clássico foi a Lei Maria da Penha, né? E aí o que diz ali, né, a nossa, que era a questão que o Kleber falava, né, sobre se um crime que acontece lá fora poderia ter aplicação da lei brasileira se a pessoa, né, voltasse para o Brasil, pode, né, que é a extraterritorialidade incondicionada que diz, né, serão punidos, de acordo com a lei brasileira, aqueles crimes que, por tratado, o Brasil se obrigou a reprimir, tá bom?
Certo? Então, é isso aí, Kleber, né? Trazendo aí essa ideia, tá? E outro detalhe que é de mentalização, que é a aplicabilidade dos direitos fundamentais. Ele tem uma aplicabilidade imediata, tá? Surgiu o direito fundamental, né? Ele tem aplicabilidade imediata. Não confundam com a eficácia das normas constitucionais, que a gente vai falar depois, tá bom? Beleza? Mas a aplicabilidade dos direitos fundamentais é de aplicabilidade imediata. Artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Questão, pessoal, que às vezes o aluno perde por não ter visto a parte inicial da Constituição, mas vocês não vão perder, tá certo? Porque vocês são alunos que começaram mais cedo, tá bom, pessoal? Beleza? Tá? Depois, não agora, mas na próxima aula, eu vou falar aqui sobre o status dos direitos fundamentais, tá? Vai ser um pedacinho da nossa próxima aula, tá? E destinatários dos direitos fundamentais. Está lá na Constituição, os destinatários são os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Isso é o que estava escrito na Constituição Federal, mas na prova, vocês vão lembrar disso. Estrangeiros não residentes no Brasil, que estejam aqui só em trânsito, também têm direitos fundamentais assegurados, tá? Porque a prova vai dizer que só aquele que mora no Brasil. Está errado, pessoal. Mesmo um estrangeiro que esteja em trânsito aqui, ele vai ter vários direitos fundamentais assegurados, tá certo? Tá aqui, ó. Beleza? Tá? Tranquilão? Então tá aqui, ó. Quando a norma se refere a brasileiros, estrangeiros residentes no país, o que se pretende afirmar que a lei será aplicada no nosso território, tá bom? Quem tem direito, porque a gente só está falando de ser humano, não é isso? Nossa mente tem que abrir. Vamos ampliar nossa mente, tá? Pessoas, empresas também têm direitos fundamentais assegurados, pessoal. Uma empresa não pode impetrar um mandado de segurança? E mandado de segurança não é um direito fundamental? Tá aí, ó. Uma empresa também tem direito fundamental assegurado. Estrangeiro residente no país também tem direito fundamental assegurado, tá certo? Estrangeiro que não moram no nosso país, estão em trânsito, também tem direitos fundamentais assegurados, tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Olha só, ele vai ter direito ao SUS? Vai, tá certo? Beleza, vai ter, né? Questão clássica da nossa prova, tanto por parte do que diz aqui o artigo 5º e a interpretação da STF, quanto, né, a questão lá dos direitos à saúde, que eles são universais. Lembra lá nossa aula sobre ordem social, né, que os direitos, né, à saúde são universais. Então, qualquer pessoa que esteja aqui vai ter direito de ser atendido, né, no Sistema Único de Saúde. Tá bom, pessoal? Beleza? Olha só o que nós fizemos. Aprendemos de uma forma simples, clara, direta, observando os julgados, tá certo? Observando o texto da Constituição, observando a doutrina, a teoria geral dos direitos fundamentais. Coisa que, se você for pegar um livro, é muita coisa. Mas para a sua prova, tá certo? O que está escrito aqui, o que a gente falou, é suficiente, tá bom? E aí vocês vão receber essa apostila, tá? Logo após a aula, né? Dessa parte de fundamentais, tá? E aí você já mata aquilo que pode cair sobre essa teoria, tá bom? Então, nós vamos parar a nossa aula 5 minutinhos para eu trocar de apostila, tá certo? E aí a gente volta daqui a 5 minutos cravado, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, um grande abraço para vocês, tá? Beleza? Então, vou aqui pausar essa gravação e a gente volta daqui a 5 minutos com a nossa parte do Tribunal do Júri, parte 2. Então, o que é importante a gente recapitular, tá certo? Então, chegou um determinado momento que teve todo aquele procedimento da primeira fase, né, dos procedimentos referentes ao júri, certo? E o juiz pronunciou o acusado. O que é pronunciar? É uma sentença, uma decisão que vai dizer o quê? Que existe materialidade, tá certo? E existe indício de autoria. E aí, o que se faz? Então, o suposto tem que submeter esta pessoa ao plenário do Tribunal do Júri, para os jurados decidirem se ela é culpada ou se ela é inocente. Tá? Então, pessoal, tá aqui, ó, teve uma decisão do juiz, tá aqui, ó, uma decisão de pronúncia, né? O acusado foi pronunciado, tá certo? Então, eu vou agora remeter este procedimento
para o presidente do tribunal do júri, tá bom? Então, vou remeter esse procedimento aqui, ó, o esquema todo pronto. Teve a decisão e agora o juiz da primeira fase vai encaminhar para o presidente do tribunal do júri. A que depender, né, da lei de organização judiciária, pode ser o mesmo juiz. Tá? No interior, que só tem um juiz, vai ser o mesmo juiz, tá certo? Então, vai ser encaminhado para o presidente do tribunal do júri, tá? E aí, pessoal, sempre coloco o passo a passo que facilita a vida de vocês. Quando esse presidente do tribunal do júri receber, certo, esse processo, ele vai intimar as partes para apresentar um número de testemunhas para o plenário, tá certo? Então, aquele momento lá, né, que vão lá para o plenário do tribunal do júri. São quantas testemunhas? 5. Qual o prazo para apresentar testemunhas? 5 dias também, tá certo? Então, né, o juiz recebeu o processo, ele vai intimar as partes. Olha, apresente o rol de testemunhas para serem ouvidas no plenário, tá certo? E você tem um prazo de 5 dias para fazer isso, tá bom? E aí, tá? Além disso, o que esse juiz vai fazer? Ele vai corrigir alguma falha que tiver no processo, vai mandar fazer diligências, vai fazer o relatório e vai pautar o dia do julgamento, pessoal. É isso que ele vai fazer, ele vai pautar o dia do julgamento, né, que a gente chama de reunião. É isso, viu como é fácil? Não tem nenhum segredo, tá? O juiz presidente recebeu, intima outra parte para apresentar testemunhas, 5 testemunhas. Qual o prazo para fazer isso? 5 dias para a apresentação de testemunha, corrige o que tiver que corrigir no processo, manda fazer as diligências que tiverem que ser feitas, tá certo? E aí, o que mais, tá? Que ele vai fazer, tá certo? Vai fazer o relatório e vai marcar o dia do julgamento, aquilo que a gente está acostumado ali, né, com aquele julgamento no tribunal do júri, né, que é aquilo que a gente está mais habituado a ver, tanto em novelas quanto em filmes, tá? E aí, quem diz isso? É o artigo 422. Eu deixei o esquema, mas como vocês sabem, eu sempre coloco também, tá certo? O artigo, tá? Então, o juiz vai receber, olha aqui, ó, vai receber os autos e vai fazer o quê? Né? Vai intimar a parte, né, que é o Ministério Público, né, e a Defesa, para apresentarem as testemunhas. Qual prazo? 5 dias, tá? Qual o máximo de testemunhas, tá? Também, né, 5 testemunhas, tá bom? Certo? Então, vamos lá. O que mais que ele vai fazer? Lembra que eu falei para vocês que ele vai organizar o processo? Tá aqui, ó. Ele vai ordenar diligências que são necessárias para sanar qualquer tipo de dúvida, tá certo? Viu como fica facinho? Tá? Vai fazer o relatório desse processo. Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilão? Então, é isso que vai acontecer aqui nesse momento inicial, tá bom? Beleza? Sem nenhuma dor de cabeça, tá? Beleza? Sem nenhuma dor de cabeça para a nossa prova, tá bom? Beleza? Então, você já conseguiu... Oi? Não são 8 testemunhas que o senhor tinha passado? 8 na primeira fase. No plenário só são 5, tá bom? Olha aí, ó, boa pergunta aí da Alvelane para a gente não confundir. Naquela nossa primeira fase, que a gente estudou todinha, realmente são 8. Agora, para o plenário, lá onde tem os debates, né, advogado, defesa, jurado, ali só são 5, tá bom? Conseguiu compreender, Alvelane? Sim, professor, obrigada. Beleza, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Então, vai fazer o relatório, tá? Aí vai ter a formação dos jurados, né? Tá? É feita a formação de uma lista de jurados, tá? Aí, tá? Vai ter a publicação, nós vamos trabalhar só com aquilo que é fundamental para a prova. Nós não vamos matar aqui, nós não vamos acender vela para defunto ruim. Nós vamos trabalhar só com aquilo que pode aparecer na prova, tá? Jurados, aparece lá, é feita uma lista, tá certo? E é publicada essa lista de jurados, tá certo? Então, tá aqui, ó. Alistamento de jurados, vai dizer quantos jurados vai ter que ter, a depender do número da população da cidade. Ninguém vai perguntar essa memorização de vocês. Então, a gente não vai se preocupar com isso. Você vai ler, tá, o artigo, mas não precisa ler isso aí, ó. Nas cidades com 800 mil habitantes, vai ter 300 mil, não precisa, tá? Beleza? É só você saber que é feita uma lista, tá bom? Certo? Então, vamos lá. E aí, o jurado, o juiz vai mandar, as associações podem indicar nomes, tá certo? Pode chamar funcionários públicos para serem jurados, tá? Então, é isso, né? As autoridades, olha aqui, ó.
Ó, o juiz-presidente requisitará as autoridades locais, associação de classe, de bairro, de ensino, de universidade, repartição pública, para quê, pessoal? Para que indique jurados. Ou seja, os jurados não são representantes do povo, então vai ter que ter gente tudo quanto é lugar. Vai ter que ter a doméstica, vai ter que ter o médico, vai ter que ter o policial, tá certo? Lógico que o policial ele não é obrigado a ir lá pro júri, tá? Beleza? Vai ter o professor, vai ter o católico, vai ter o... tudo lá para formar a lista dos jurados. E o pessoal não precisa memorizar. Aqui, ó. Aí eu formo a lista geral dos jurados, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então tá aqui. Então foi feita a lista, bonitinha, vai ser publicada no Diário Oficial, com o nome dos jurados, com endereço, tá certo? Beleza? Tranquilão? Tá? E aí, o que acontece? Antigamente tinha a ideia do jurado profissional, tá? Então, o que ocorre? Aquele jurado que já participou do conselho de sentença nos 12 meses antes, tá certo? Ele não vai mais participar dessa lista, tá? Porque antigamente, pessoal, tinha local que o cara era jurado profissional. Todo ano ele estava ali, ó, na lista, no conselho de sentença, e no outro ano ele já estava de novo. Não pode, pessoal. Aí, ó, isso aqui cai na prova. Por isso que eu deixei aqui marcado. Aquele que participou do conselho de sentença nos 12 meses anteriores vai ser excluído da lista. Tá? Isso cai na prova caveira da vitória por uma questão de lógica. Senão o cara vira jurado profissional e não pode. Tá bom, pessoal? Beleza, então isso aqui é a questão da prova. Tá? Beleza, vamos continuar aqui sobre os jurados. Tá? Sem medo de ser feliz. Aqui, ó. Continuando aqui sobre o jurado. O professor já escolheu os jurados. Como vai ser a prioridade de julgamentos? Pessoal, a coisa mais fácil do mundo. A prioridade para marcar o júri é de quem já está preso, meu amigo. O cara já está preso os prazos, né? Tem que correr mais rápido, tem que saber logo se o cara é culpado ou inocente, porque ele está preso. Tá bom, pessoal? Beleza. E aí, professor, mas tem muita gente na prisão. Então, eu vou ter que ver dentre os presos, aqueles que estão mais tempo na prisão. Aí, ó, pessoal, vendo? Beleza? Então, a prioridade vai ser para aqueles já marcar logo a pauta de julgamento para quem está preso. Tá? E dentro dos presos, aquele que tiver mais tempo na prisão. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok? Agora, o cara está preso, está ao mesmo tempo de prisão, empatou tudo. Então, quem foi pronunciado primeiro? Tá aqui, pessoal, questãozinha boa da prova. Tá? Quem foi pronunciado primeiro, tá certo? Vai, né, ter prioridade ali para ser julgado logo. Tá bom, pessoal? Beleza. Então, já conseguimos entender aqui essa lista de prioridades de quem vai ser julgado. Tá bom, pessoal? Beleza. Vamos continuar. Sem nenhuma preocupação, tá? Olha só, tá? O assistente, vocês que vão ser advogados. Eu quero ser assistente de acusação, tá? Tem prazo, tá? Qual o prazo para você se habilitar? Prazo para se habilitar, como assistente de acusação, tá certo? Qual o prazo? 5 dias antes da sessão, tá? 5 dias antes da sessão de julgamento, tá bom, pessoal? Não pode esquecer disso. Questãozinha boa para a prova, questão bem legalzinha, tá bom? Beleza? Tranquilão? E aí, o juiz marcou o julgamento. Aqui, ó. O juiz marcou o julgamento. O julgamento vai ser agora no dia 10 de setembro. O que o juiz tem que fazer, pessoal? O juiz vai intimar as partes para que elas compareçam, tá certo? Vai intimar as partes para que elas compareçam. Vai intimar a vítima, vai intimar as partes, vai intimar o Ministério Público, vai intimar a defesa. Tá aqui, ó, pessoal, simples. Senão, como a pessoa vai saber que tem um julgamento? Ela tem que ser intimada, tá certo? Para ela saber que no dia 10 de setembro vai ter o julgamento. Viu como é simples, pessoal? Não tenta complicar aquilo que é fácil, tá? Beleza? Depois a gente vai ver nulidades, isso tudo, mas depois. Mas você tem que aprender isso primeiro, tá? Para poder entender como funcionam as nulidades lá no tribunal do júri, tá bom? Beleza, tranquilão? E aí, o juiz vai fazer o quê, pessoal? Tá? Quantos jurados são?
tá? Quantos jurados são? Tá? São 25. Tá aqui, ó. Vamos aqui voltar bem aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui para vocês conseguirem entender. Tá aqui, ó. Quantos jurados, né, são? Tá aqui, ó. Para você não se perder lá na sua prova. Deixa eu pegar aqui, né, a quantidade de jurados, né, que vai ter ali, né, tá? Que eu já deixei marcar. Tá aqui, ó. Ó, o sorteio será presidido pelo juiz, face às portas abertas, cabendo retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados, tá certo? Então, eu vou ter ali, né, os 25 jurados. Isso aí vai ser o tribunal do júri. Aqui, vamos continuar para você entender bem isso, tá? Vamos lá. Já, tá aqui, ó. A função do júri é obrigatória, tá certo? Beleza? Vamos continuar aqui para a gente... Aqui, ó. Eu quero já o artigo que vai tratar, né, sobre isso aqui, tá? Tá aqui, ó. Pronto, para vocês conseguirem entender. Composição do tribunal do júri. Olha aqui, pessoal, tem até o exercício que eu passei para vocês, tribunal do júri, tem essa pergunta. Qual a composição do tribunal do júri? É um juiz togado e 25 jurados, pessoal. Aqui, ó. Essa que é a composição do tribunal do júri, tá certo? Não pode esquecer disso nunca lá na sua prova, tá? E o conselho de sentença, que é lá pro dia da audiência, 7 jurados, tá? Então, o tribunal do júri que foi formado, são 25 jurados, ali vai ser o tribunal do júri, tá? Desses 25 jurados, eu vou tirar 7 para formar o conselho de sentença no dia do julgamento do Joãozinho. Entendemos agora, pessoal? Tá aqui, ó. O esquema da sua prova tá pronto. Tá aqui, ó. Se perguntarem qual a composição do tribunal do júri? Um juiz togado e 25 jurados. Qual a composição do conselho de sentença? 7 jurados. Pronto, pessoal. Por isso que eu quis marcar aqui, ó. Artigo 447. O júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença, tá? Em cada sessão de julgamento. Tá aqui, ó, pessoal. Já deixei aqui bonitinho para você matar a sua questão da prova. Tá bom, pessoal? Beleza, então já sei ali, né, que no dia do julgamento, né, o juiz vai lá, né, desse, né, tribunal do júri, vai escolher 7 para o julgamento, tá bom, pessoal? Então, tá aqui, então, a função do jurado é um serviço obrigatório, né? Beleza, tá? É um serviço obrigatório, se você for convocado, tá? Ah, professor, faltei, tá? Vai ser aplicada uma multa de 1 a 10 salários mínimos, tá bom? Beleza? Tranquilão, então você faltou, né? Multa de 1 a 10 salários mínimos, né? Não tem nenhum problema aqui, né? Quanto a isso aqui, tá? Professor, a minha religião não permite julgar. Constituição Federal, escusa de consciência. Aqui, ó. Então você pode dizer assim, não, juiz, eu não quero participar do júri em razão da minha convicção religiosa, filosófica ou política. Tá aqui, pessoal. Beleza? Olha só como é legal isso, né? Juiz, a minha religião não permite julgar ninguém. Você vai lá e avisa para o juiz, tá? E ele vai te aplicar um serviço alternativo. É isso, pessoal. Você vai ser dispensado do júri, mas vai se aplicar um serviço alternativo. Viu como é fácil, pessoal? Não tem segredo aqui sobre o júri, tá bom? Tranquilão? Vamos continuar, tá certo? Beleza, então vamos lá, né? Continuar isso aqui, que é um muito Professor? importante. Oi, pode falar. Professor? Pode falar, estou ouvindo, Alexandrino. No dia do julgamento, lá, além dos 7, fica algum jurado, vamos dizer assim, em uma sala como reserva? Fica como assim? suplente. Tá? Por quê? Vocês vão aprender agora. Lembra que são 25? São 25, lembra? Tá? O juiz togado é 25. O juiz vai ter que sortear quantos? 7. Tá? Mas no dia do julgamento, que o juiz faz o sorteio lá dos 7. Mas para fazer o sorteio, tem que ter, no mínimo, 15 pessoas presentes. Tá aqui, ó. Professor, entendeu? Aí o juiz vai sortear lá os 7.
tá? Aí, não posso ir por escusa de conselho, mas tem gente lá mais para substituir, tá certo? Porque para abrir a sessão tem que ter no mínimo 15, tá bem aqui, ó, já deixei separado para vocês, ó. Bem aqui, ó. Vamos lá, deixei tudo aqui pronto aqui para vocês, tá certo? Tá? Aqui, ó. Aqui, ó, para abrir os trabalhos, tem que ter no mínimo 15 jurados presentes. Por quê? Aquilo que o Alexandrino falou. Alguém pode dizer, olha, eu não quero julgar porque existe aqui a minha escusa de consciência. Excelência, eu não posso julgar porque esse acusado é meu irmão. E além disso, a defesa e a acusação pode também não aceitar certos jurados. Tá certo? Elas podem dispensar até 3 jurados, que vocês vão aprender daqui a pouquinho. Tá bom? Então, por isso, só dá para começar os trabalhos se 15 comparecerem lá para o juiz, né, sortear 7, tá certo? Beleza? Para o conselho de sentença, tá bom? Então, dos 15 vão ter que ficar lá, para ter até formar o conselho de sentença com todos os afastamentos, as escusas, tá certo? Então, tá aqui, ó, o 463, comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declara instalados os trabalhos. Aqui, ó, pessoal, viu? Né? Por isso que eu coloquei lá, pessoal, estou colocando ponto a ponto aquilo que é marcado, para você entender como funciona o sistema. Tá? Então, quando vocês forem ler, vocês vão ler agora o que está marcado para você entender a sequência do tribunal do júri. Tá bom, pessoal? Beleza? Estou conseguindo compreender isso? Ok, então vamos continuar lá. Vou voltar lá. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Então, né? Então, o juiz lá vai abrir a sessão daqui a pouquinho, como vocês já vão ver. Né? Entendeu? Tá? Questão muito boa da prova. Você estava lá na lista de jurados, só que você já escreveu na internet. Esse cara que se eu pegar, eu vou condenar. Você não pode mais participar do julgamento, porque você já deu o quê, pessoal? A sua manifestação prévia do que você ia fazer. Tá aqui, ó. Se você já tiver manifestado previamente disposição para condenar ou absolver alguém, você já vai estar fora, né, daquele julgamento. Tranquilão, pessoal? Beleza? Professor, se eu for parente, aqui, pessoal, parentes, ó, não pode também participar do júri, tá certo? Tá aqui, ó, parentes. Ó. Lembra que eu falei, pessoal? A gente só tem que entender o sistema. Que às vezes o aluno fica ali tentando memorizar, tá tudo aqui, ó. Beleza? Mas você entendendo o sistema para depois ler a lei. Não adianta ficar lendo a lei sem entender. Se você for parente, não vai poder julgar, tá certo? Se for irmão e irmão do mesmo júri, não pode, tá bom? Beleza, então vamos lá, continuar. Tá? Vamos ali observar, tá? Aí vai ter a sessão, tá aqui, ó. Começou a sessão, tá? Olha só, questão boa da prova, tá? Tá ali. No dia da sessão, MP não compareceu. Questão muito boa da prova, pessoal. O membro do Ministério Público sumiu, tá certo? O que acontece? Adiada a sessão. Tá aqui, pessoal, vai ser adiada a sessão. Cai direto sem prova. Tá tudo prontinho lá, escolheu o jurado, o conselho de sentença, mas o membro do Ministério Público não apareceu. Adiada a sessão. Tá aqui, pessoal, questão de prova, porque eu estou marcando tudo que cai em prova e vocês vão ver lá naquelas questões que eu já mandei para vocês, tá bom? Beleza, vamos lá. E se o advogado faltar? Tá certo? Beleza, tá aqui, ó. Professor, falta do advogado. Aqui, ó. A ausência do advogado. O advogado faltou. Falta do advogado. Advogado. Tá? Advogado sem, né, sem escusa, né? Escusa legítima. Professor, o que acontece? Meu amigo, o juiz vai comunicar ao OAB, tá? Será comunicada à OAB. Olha só, pessoal, como funciona. Você era advogado, tinha que aparecer lá na sessão do júri. Não apareceu, não deu nenhuma justificativa legítima. O que ocorre, pessoal? Vai ser comunicada à OAB, tá certo, pessoal? Beleza. Então, olha só, vai ser imediatamente comunicado o presidente da OAB, tá? Beleza, tranquilão, tá? E não havendo escusa legítima, o
o julgamento vai ser adiado somente uma vez. Tá? Até porque não tem um advogado para defender, vai ter que ser adiado, mas o código fala, vai ser adiado somente uma vez, tá bom, pessoal? Beleza? E outro detalhe, pessoal, você advogado não foi, tá? Vai ser intimada a Defensoria Pública para outro julgamento. Por quê? Se você não for de novo, vai ter o julgamento, mas com a presença da Defensoria Pública. Tá vendo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Professor, e se o advogado não... Olha só, tudo que cai em prova, lembra que eu falei, pessoal? Tá com esqueminha todinho. Professor, e se o advogado não for? Aqui, ó. Se o advogado estiver solto, foi intimado para a sessão, mas não compareceu, vida que segue. O processo vai acontecer. A sessão de julgamento vai acontecer. Tá vendo, pessoal? Ele foi intimado, pessoal. Tá? Ele foi intimado, tá? Ele está solto, não compareceu, vida que segue. O processo vai acontecer, pessoal. Viu como ficou fácil? Tá certo lá? Esses esquemazinhos, né? Que você já vai vindo a lei, já vai sabendo cada coisa que acontece ali de diferente tribunal do júri, que é isso que vai, né, acontecer. Tá aí o artigo 457, acusado solto, que foi devidamente intimado não compareceu, vai ter a sessão de julgamento, pessoal. Não tem jeito, tá bom? Vida que segue, tá? Professor, agora o acusado está preso, mas, pessoal, se o cara está preso, ele tem como ir sozinho lá para o julgamento? Não tem. Não é verdade? É uma questão bem lógica, né? Se ele está preso, ele não tem como ir sozinho. Alguém tem que levar ele, não é verdade? Aí não levaram ele, processo adiado. Tá aqui, ó. Acusado preso, não levaram ele, processo vai ser o quê, pessoal? Adiado. Professor, se o cara não foi intimado? Pessoal, se o cara não foi intimado, não pode ter sessão. Ninguém pode ser julgado sem saber que vai ter um julgamento. Tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó. Acusado preso, não foi conduzido, o processo vai ser o quê, pessoal? Adiado. Tá bom, pessoal? Beleza. Ok, então vamos lembrar disso lá na nossa prova, tá bom? E aí, pessoal, lembra que vai ser feito o conselho de sentença, tá? Lembra lá? E as testemunhas serão colocadas umas separadas da outra. Aqui passa a ter a incomunicabilidade, pessoal. Incomunicabilidade. Tá aqui, ó. Tá aqui, pessoal. Lembra lá aquilo que fala? Que as testemunhas ficarão incomunicáveis, que os jurados ficam incomunicáveis? Isso aqui, ó. Antes de constituído o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas ao lugar onde uma não possa ouvir o depoimento das outras. Ou seja, é aquilo que diz lá no código, tá? Que as testemunhas ficarão aqui, pessoal, incomunicáveis. É incomunicabilidade. Tá certo? Conseguimos entender agora, pessoal? Pronto, tá aqui, ó. Outra questão boa da nossa prova, tá? Tranquilão? Outra questão boa aqui, né, que mata a nossa prova brincando, tá bom, pessoal? Professor, e se a testemunha faltar? Processo segue também, a não ser que você pediu a intimação dela por mandado, tá? A não ser que foi pedida a intimação dela por mandado, tá bom? Beleza? O processo segue também, ó. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento, indicando a sua localização, tá? Então, pessoal, tem testemunha que você tem que dizer lá. Lembra lá que tem que ter um prazo lá de 5 dias para você apresentar a testemunha? Você vai ter que dizer lá, excelência, esta testemunha é imprescindível. Eu preciso dela no tribunal do júri, tá certo? E eu preciso dela, então eu estou dando o endereço dela e eu quero que ela seja intimada por mandado, tá certo? Aí, se ela faltar, aí suspende a sessão. Agora, se não for assim, pessoal, o processo segue. Conseguimos entender essa parte? Vamos lá, eu quero lá no chat, quero saber se vocês entenderam essa parte. Vamos lá? Cadê? Beleza? Estão vendo lá, pessoal? Eu deixei tudo separado. Testemunha, acusado, Ministério Público quando falta, advogado quando falta, tudo bem separado para facilitar a vida de vocês, tá bom?
Tranquilão? Beleza. Então, estamos conseguindo entender aqui a matéria. Tá bom, pessoal? Ok, estamos conseguindo compreender aqui como funciona isso aqui para a nossa prova, tá? Vamos continuar a nossa luta, né? Para matar aqui a questão na prova, tá? Aí, tá, já tem Ministério Público, tem testemunhas, tá certo? Foi feito o conselho de sentença, tá aqui, ó, com presença de no mínimo 15 jurados para o início dos trabalhos. Isso aqui tudo cai em prova, pessoal, por isso que eu estou marcando esses números, tá? Será declarado iniciado os trabalhos, tá bom, pessoal? É quando o juiz vai dizer assim, olha, vamos começar os trabalhos, vamos escolher os jurados, os 7, tá? Vamos separar as testemunhas, vai ser declarado ali iniciado o trabalho, tá bom, pessoal? Beleza? Então já estamos entendendo aqui como isso aqui vai funcionar, tá? Tranquilão? Aí tá, escolheu, tá? Aliás, aqui ó, os jurados tem que também, lembra que a testemunha tem que ficar incomunicável, tudo separada? Jurados também, pessoal. Eles vão ter que ficar o quê, pessoal? Incomunicáveis, um separadinho do outro para não ficarem conversando, fofocando da vida do preso, de quem eles vão julgar. Então, eles vão ter que ficar o quê, pessoal? Incomunicáveis. Aqui, ó, o juiz, presidente, também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e nem com outras pessoas, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença e multa. Tá aqui, ó. O cara tem que ficar pianinho lá, calado, depois que ele for sorteado. Não pode falar mais nada, senão ele vai ser excluído, né, do conselho de sentença. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó, matando aqui a questão da prova. Lembra lá? Tá? Sorteou os jurados, que vai ter que colocar os 7 no conselho de sentença. Lembra? Cada parte pode recusar até 3 jurados. Tá aqui, ó. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente, tá certo? E a defesa, depois dela, o Ministério Público, poderão recusar os jurados até o número de 3 para cada parte, sem dizer o motivo da recusa. Tá aqui, pessoal, questão de prova. Cai em tudo quanto é prova. Isso aí, você já está aqui com tudo montado ali, né? Lá na para sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza, tá bom? Tranquilão? Ok, então vamos lá. Para a gente conseguindo entender esse detalhamento, são super importantes, pessoal. Se você depois ler com calma, você vai pegar a apostila, vai ler com calma essa parte, vai dizer, caraca, eu tinha maior dúvida desses troços aí. É tão simples, as perguntas todas direcionam para isso, pessoal, que é a prática lá do dia do júri, tá certo? Beleza? Tranquilão? Então, separou o pessoal, aí foi formado o conselho de sentença, tá vendo? Fez o conselho, né? Sorteou os carinha, foi recusado no máximo 3 por parte, aí tá, já recusou todo mundo, formou o conselho de sentença. O que é o conselho de sentença? Aqueles 7, né? 7 homens e um destino. Tá aqui, ó, beleza? Foi formado o conselho de sentença. Aí o juiz vai dizer, levanta todo mundo e bora fazer o juramento. Tá aqui, ó, pessoal, é uma fórmula, tá aqui, ó. Aí o cara vai lá levantar para fazer o juramento. Em nome da lei, concedo-vos a examinar esta causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão, de acordo com a consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, vão assim eu prometo. Tá certo? E aí, pessoal, o jurado, quando decidir, não precisa fundamentar a sua decisão. Aqui é o princípio da íntima convicção. Tá certo? Aqui o julgamento é feito pela íntima convicção, não precisa ele fundamentar a decisão dele, tá bom? Tranquilão? E aí, senta todo mundo lá na cadeira, bonitinho. Vai começar o quê, pessoal? O plenário. Tá aqui, ó. Instrução no plenário. Tá aqui, ó. Compromisso dos jurados, que eu falei para vocês agorinha, que todos vão dizer que vão, né, prometer, né, a julgar a causa com imparcialidade, de acordo com os ditames da justiça. E aí, tem um compromisso 2 jurados, tá? E aí, pessoal, começam as oitivas. Aí é a instrução que a gente chama. Aqui, ó. Quem vai ouvir? Quem vai começar a ouvir? Quem começa a ouvir as pessoas é o juiz, depois o Ministério Público, se tiver assistente, se for querelante, e defensor. Esses aqui que vão fazer as perguntas. Pergunta como? Tá aqui, ó. Primeiro, você vai fazer... Primeiro, é a vítima do crime, se ela estiver viva,
ela vai ser a primeira a ser ouvida, e depois as testemunhas, tá certo? Arrolada pela acusação, depois as testemunhas arrolada pela defesa, tá bom? A pergunta é feita como? Diretamente para a testemunha, tá certo? Beleza? Professor, o jurado pode fazer pergunta? Pode, mas a pergunta dele... O que aconteceu? Acho que sumiu nossa apostila, não foi? Não, professor. Sumiu? Voltou? Tá normal aqui minha apostila. Ah, tá bom. Então, beleza. Normal? Tranquilo? Tá certo? Professor, então quem pergunta primeiro? Juiz, Ministério Público, defesa. Tá certo? Quem é o primeiro que vai ser ouvido lá no plenário? A vítima do crime, se for possível. Tá aqui, ó. A primeira que vai ser ouvida, a vítima do crime. Depois, testemunha de acusação, testemunha de defesa. Lembra aquela nulidade que vocês aprendem, né? Ah, se foi invertida a ordem, né, de testemunhas, tem nulidade. É isso aqui, mas você tem que aprender primeiro isso para entender as nulidades. Como é feita a pergunta, certo? O Ministério Público vai fazer a pergunta diretamente para a vítima e testemunhas, tá certo? Beleza, tá? Tá aqui, ó. Se for o jurado, tá? A pergunta do jurado tem que ser feita por meio do juiz, tá? Presidente. Qual é o último ato? É o interrogatório do preso. Depois de ser ouvida a testemunha, depois de ter sido ouvida a vítima, foi ouvida a testemunha, o último, certo? Que vai ser ouvido é o acusado. Vai ser feito o interrogatório dele. Aqui, ó. As perguntas, quem faz? O Ministério Público pergunta primeiro para o acusado, depois o assistente de acusação, depois o querelante se tiver, e depois a defesa. Ou numa linguagem bem simples. Primeiro o Ministério Público, depois a defesa. Tá bom? E fazem pergunta diretamente para o acusado. Tá bom, pessoal? Beleza. Tranquilão? Aí tá. Terminou o interrogatório, vem os debates. Tá? Ministério Público, 1h30. Tá? Defesa, 1h30. Se tiver réplica, 1 hora. Se tiver tréplica, mais 1 hora. É isso, pessoal. Vai por debate. Primeiro o Ministério Público fazendo a acusação, 1h30. Depois a defesa fazendo, né, a defesa, 1h30. Aí o Ministério Público pediu réplica. 1 hora para o Ministério Público a mais. Se pediu réplica, vai ter o quê, pessoal? A tréplica, tá? Mais 1 hora, né, para a defesa. Sempre a defesa vai falar por último, tá? Não esqueça disso, né? No tribunal do júri, sempre a defesa vai falar por último, tá bom? Tá aqui, ó. Havendo mais de um acusado, professores forem 2 acusados, mais 1 hora, né? Naqueles tempos ali você acrescenta mais 1 hora, tá? Até porque senão, se você vai defender 2 pessoas, né? Não tem como, né? Vai ali, né? Para ser ouvida dessa forma, tá bom? Testemunhas, tá bom? Vamos lá. Tá? Testemunha de defesa, elas vão ser ouvidas, professor? Vão, mas a defesa pergunta primeiro, antes do Ministério Público. Pessoal, isso aqui, pessoal, é uma questão clássica da prova. Vou colocar, tem outra letra diferente, tá certo? Tá? Uma letra gigante. Eu vou ouvir a testemunha de acusação, tá? E depois vou ouvir a testemunha de defesa. Só que o que acontece? Quando for ser ouvida a testemunha de defesa, quem faz a pergunta primeiro é a defesa. Isso aqui, pessoal, caveira gigante da vitória aqui. Isso aqui é incrível como cai na prova, tá certo? Isso aqui cai em tudo quanto é questão de prova, tá certo? Beleza? Tá? Aqui vai ter a caveira da vitória, certo? Eu vou desenhar a caveira da vitória bem nesse troço aqui, tá? Porque isso aqui cai na prova direta. Isso aqui é uma caveira, tá certo? Você já sabe que isso aqui cai na sua prova o tempo inteiro, tá? Você vai ouvir a testemunha de acusação primeiro. Depois vai ouvir a testemunha de defesa. Mas na hora de ouvir a testemunha de defesa, quem faz pergunta primeiro para a testemunha de defesa é a defesa. Tá bom? Beleza? Tranquilão? Não esquece disso lá na sua prova, tá certo? É a caveira da vitória. Não fica bagunçando com essa caveira da vitória que ela vai cair na prova de vocês. Tá bom? Beleza? Então tá aí um desenho super perfeito aí para a sua aula. Tá bom? Beleza? A professor, o jurado quer perguntar. Jurado tem que perguntar sempre. Que troço? Jurado tem que perguntar sempre
por intermédio... Outra caveira da vitória aqui, ó. E agora, como que eu vou sair se torna essa caveira? Não sai mais aqui. Tá? Jurado vai perguntar sempre por intermédio do juiz. Tá bom, pessoal? Tá? O jurado pode fazer pergunta? Pode, mas tem que fazer a pergunta por intermédio do juiz. Tá bom? Beleza? Então, matamos aqui, pessoal, que vai cair na sua prova. Tá certo, pessoal? Algemas. Tá certo? Tá? Algemas, tá? Não pode ter algema no tribunal do júri, a não ser que seja estritamente necessário. Até o uso de algema, se não for necessário, é causa de nulidade do julgamento. Tá, pessoal? Não esquece disso na sua prova nunca. Tá certo? Tá? É proibido o uso de algema. Professor, por que é proibido o uso de algema? Porque isso aí pode induzir, né, o jurado a decidir, tá certo? Já sendo tendencioso. Ah, esse cara está algemado, está lascado, então ele é culpado mesmo. Por isso que não pode, pessoal, ter algema, a não ser que seja estritamente necessário, tá bom, pessoal? A não ser que seja estritamente necessário o uso da algema, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Tá aqui, ó. Aí eu já tinha falado ali, né? Dos debates, tá? Eu já tinha colocado tudo lá, tá certo? 1h30 para acusação, 1h30 para defesa. Se tiver réplica, mais 1 hora. Aí, se tiver réplica, vai ter tréplica, mais 1 hora, tá certo? Tá aqui, ó. Tudo que eu coloquei lá em cima tá aqui na legislação marcado, mas eu já deixei lá em cima em forma de esquema para facilitar a vida de vocês, tá bom? Durante os debates, não pode se manifestar sobre a decisão de pronúncia, tá certo? Nem decisões posteriores, senão causa nulidade do julgamento, tá? Não pode ficar dizendo, ah, tá vendo, ele tá em silêncio, ele é culpado. Se fizer isso, pessoal, anulou o julgamento. Você vai poder pedir a nulidade do julgamento. Professor, posso apresentar o jornal no julgamento? Pode, só se você juntou no processo 3 dias antes. Tá aqui, ó. Juntada de matéria de jornal, tá? Matéria de jornal. Só se juntou isso aqui 3 dias antes do julgamento e a outra parte se manifestou, tá? Que ninguém pode ser pego de surpresa no julgamento, tá certo, pessoal? Ele só em novela das 8 que o cara, lá na hora do julgamento, traz uma notícia nova do dia de surpresa. Isso não existe no tribunal do júri. Aí, outra caveira da vitória, tá certo aqui, né? Que cai direto na sua prova, tá? Então, tem aqui essa outra caveira da vitória, tá certo? Muito legal, né? Para você entender a sua questão de prova, tá certo? Então, tá aqui mais uma caveira da vitória que cai na prova direta. Juntada de qualquer notícia de jornal, vídeo, tá certo? Beleza? Tem que ser com 3 dias antes do... Essa caveira não prestou, então vai ficar sem caveira. Tá bom? Beleza? Então, 3 dias antes, né? Você só pode juntar e falar disso, tá certo? Se você juntar 3 dias e a parte contrária tiver ciência disso, tá bom? Aqui, ó. Compreende-se, né, na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, tudo que você for apresentar no tribunal de júri tem que ser 3 dias antes e a outra parte vai ter que tomar ciência para se manifestar, tá bom? Beleza? Tranquilão? Ok, tá? Ah, os jurados podem pedir para ler uma peça? Pode. Deixa eu tirar esse troço aqui. Os jurados podem pedir para fazer a leitura de uma peça, certo? De uma página do processo. Pode, tá aqui, ó, pessoal. Acusação, defesa, os jurados poderão, a qualquer momento, por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos que se encontra a peça por ele lida ou citada. É isso, pessoal, tá? Ah, quero saber de uma peça do processo. Pede lá para fazer a leitura, né? Uma página do processo, pede lá para fazer a leitura sem nenhum problema, tá certo? Beleza? E aí o juiz vai, né, decidir, tá certo? Depois que terminar tudo, desculpa, vai decidir não, tá? Depois que terminar tudo isso, os debates, aí o juiz faz o quê, pessoal? Certo? Vai chamar os jurados para, né,
fazer a votação. Aqui, ó. Pronto, pessoal. É esse que é o trâmite. Viu como não é difícil? Vocês vão receber isso, vocês vão ver só a parte que está marcada, pessoal. Só a parte que está marcada, que é aquilo que é importante para a nossa prova, tá certo? Não vai precisar você ler milhares de livros. E aí, quando a gente for fazer o exercício, né? Vocês já viram que tem um exercício? Você vai matar o exercício tranquilamente lá na nossa prova, tá? Beleza? Você vai matar tranquilamente o seu exercício, tá bom? Beleza, tá? Então esse aí já é aquilo que eu falei, né? Com todos os detalhes lá do Tribunal do Júri, que é aquilo que a gente precisa para passar na nossa prova da OAB, tá? Como eu sempre digo, o estudo, ele é desse jeito, pessoal. Ele não pode ser, é igual remédio. Ele não pode ser pouco, que não faça efeito, mas ele não pode ser muito que mate, tá certo? Então, isso é o necessário para vocês compreenderem as questões do júri, tá? Lá na prova da OAB, que vocês vão ver exercícios sobre isso, tá bom? Depois, lógico, eu vou mostrar para vocês, né, questão de nulidade, coisas desse tipo, jurisprudência, mas você, o primeiro passo é aprender isso aí. Se você aprendeu isso, você já tem 80% da sua prova na sua mão. Ah, professor, pode aparecer uma coisa diferente? Pode, pode ser uma jurisprudência, e depois a gente vai colacionando, e aí você mata a sua questão da prova, tá bom? Quando ler, vocês têm a apostila da primeira parte do júri, e agora vocês têm a apostila da segunda parte do júri. Faça uma revisão da primeira parte e depois vão ler esta segunda parte. Você já tem o material que você precisa para passar na prova do OAB quando cobrar o Tribunal do Júri, tá bom? Beleza? Tranquilão, pessoal? Então, vamos fechando nossa aula por hoje. Lembre que amanhã tem aula novamente, tá? Tem lá o calendário com a aula e daqui a pouquinho eu já mando para o caderno de vocês, né? Para lá o nosso grupo de mensagem, né? Esse material da aula de hoje, tá bom? Valeu, Carol, Alverlane, Alexandrino, Ellen, Pinho, tá certo? Todos aí que participaram da nossa aula aí, né, sobre esse assunto, que é assunto, pessoal, espinhoso. É assunto espinhoso, mas vocês estão aprendendo aí com mais facilidade, mais tranquilidade, começaram cedo, estão pegando detalhe por detalhe, tá certo? Vão aprendendo do jeito que tem que ser aprendido para fazer uma boa prova, tá bom? Beleza? E aí vamos para a nossa luta, né? Aproveita a quinta e a sexta-feira para fazer uma revisão desses materiais todos, né? Das nossas últimas 5 aulas, tá? Foram 2 aulas semana passada e mais 3 aulas essa semana, que a gente fecha amanhã, pessoal, então você já vai vendo que é muita coisa, tá? Então já pegue o material, já faça as revisões, tá bom? Certo? Para não deixar acumular nada, tá bom? Um grande abraço para vocês, vamos encerrar, certo? Um beijo no coração, até a nossa próxima aula.